Essa tragédia, né? Ela desperta nas pessoas assim o pior do ser humano, né? Não só em relação a esses personagens, direto ou indiretamente envolvidos na questão, mas também nas pessoas que se manifestam na rede social, né? Onde elas se revelam, né? Então você vê uma tragédia dessa magnitude, 10 garotos são queimados vivos dentro de um container no CT de um clube de futebol, e muita gente até hoje, uns porque detestam o clube em questão, exercem o clubismo pedindo punição para o clube, coisas do tipo. Quer dizer, o cara quer se aproveitar disso para ver se o time que ele detesta sai perdendo, é rebaixado, sei lá o quê. Né? Outros que torcem pelo clube em questão, tem gente aí no chat, né, escrevendo isso, dei uma olhada rápida, né? Não costumo fazê-lo, olhei só para confirmar. Não tem erro, cara. Certas coisas não falham. Já tem gente ali falando: ah, por que vocês não falam da tragédia tal, aquela outra? Flamengo dá audiência, como se devêssemos ignorar o fato. E toda vez que eu lembro, cada dia 8 a morte dos meninos e que ninguém foi responsabilizado, invariavelmente algum torcedor do Flamengo vem e me ofende. Né? Por que você está falando isso e tal? Porque ele confunde as coisas. O Flamengo é abstrato, o Flamengo não vai ser preso, o Flamengo não vai. Como é que você prende o Flamengo? Agora, pessoas que eventualmente estão à frente do Flamengo, né, como de qualquer outro clube, uma empresa, esses podem ser responsabilizados. CPF, não CNPJ, né? Porque foi algum CPF que deixou aquela armadilha montada, ou alguns CPFs, né? E o documentário mostra, inclusive, um dos trechos que eu considero mais importantes é a troca de e-mails, né? Olha, aquilo ali precisa ser alterado, mexido, removido, sei lá, reparado, né? Algo tem que ser feito, isso aqui não está legal. Ah, isso vai ser demolido, deixa como está. Como se fosse um almoxarifado, né? Se fosse um almoxarifado, você estaria o que ali? Materiais, equipamentos. Se pegou fogo, paciência, é um prejuízo meramente financeiro. Né? Se tiver seguro, o clube dá o jeito dele, mesmo sem seguro. Mas não, vidas estavam ali, pessoas, garotos de 14 anos aproximadamente, né? Um pouco mais, um pouco menos. Um absurdo completo. E de fato, ninguém foi responsabilizado, todo mundo sempre tirando o corpo fora. Eu acho que existem dois compartimentos aí. O antes, né, que para quem ainda não viu a série toda, fique atento a partir do terceiro capítulo, que é quando o Pedro entra mais nessa questão, que tem o antes. O antes é muito importante. Por que aquilo ficou lá? Por que não tiraram aquilo? Por que não fizeram a manutenção adequada? Tem várias perguntas aí nessa linha. E um detalhe importante: 3 meses antes do incêndio, a gestão anterior inaugurou com pompa, com festa, com apresentação de ator global. Era mais ou menos 4 semanas antes da eleição, né, para presidente do Flamengo. O Landim concorria com o Lomba da situação, Landim pela oposição, Landim venceu. Fizeram uma inauguração com toda a pompa. Esse vídeo na íntegra você encontra no canal do Flamengo no YouTube. Tem lá, comecinho de novembro, com discurso de presidente, discurso de candidato, discurso de dirigente que tocou a obra lá do CT e tal, essa coisa toda. Então tem esse antes, que precisa ser mais discutido. Por que isso aconteceu? As pessoas passavam ali e viam esse container. Ninguém, nunca um dirigente, um funcionário de um escalão mais alto, alguém com poder de decisão, nunca entrou ali para ver o que era aquilo, para perceber, por exemplo, aquelas grades que até hoje não tem explicação. Ninguém entrou ali, ninguém teve esse cuidado. Né? Porque se tivessem feito a coisa certa, imagino eu, as portas não seriam de correr, não haveria grades. Eu sempre digo, o problema não é ser um container, o problema é ser aquele container. Porque existem containers para isso, é montar escritório, tem lanchonete de container aí pela cidade, pelo Brasil. Tem lanchonete montada dentro do container. E o cara está ali com gás, com fogo, fazendo comida, fritando hambúrguer, o diabo a quatro. Quer dizer, o problema é como é feito. Se fosse aquilo também fosse de concreto armado, poderia pegar fogo do mesmo jeito. Com os problemas que estavam ali, creio eu, né? Quem pode afirmar que não? Então acho que tem o antes, que é muito sério, e é abjeta a forma como alguns personagens tentam se desligar disso, como se nada tivesse com a história, e tem o depois, que aí vem a frieza, né? Como a diretoria lidou com toda a questão. Eu até fiz várias entrevistas com advogados, familiares, Defensoria Pública, Ministério Público, o próprio Flamengo, e eu lembro que até um dos títulos de um post que eu publiquei na época que os acordos começaram a sair foi justamente esse. Vencido pelo cansaço, família aceita acordo do Flamengo. Porque chegava-se à conclusão que poderia levar, sei lá, 20 anos. Então, digamos, os pais de um dos meninos, na faixa dos 50 anos de idade,
Ele vai ganhar essa ação daqui a 20 anos, digamos que viesse a vencer, com 70. E nesse período, esse dinheiro ajuda essas pessoas a seguir as suas vidas, porque alguns não conseguem mais trabalhar, alguns pais vivem à base de antidepressivo, remédio para poder dormir, né? E não conseguem mais ter o desempenho natural que tinham no seu dia a dia. Alguns dos meninos tinham irmãos que esse dinheiro pode ajudar pelo menos a dar um encaminhamento, uma boa escola, uma faculdade, quem sabe, uma formação profissional. Então esse dinheiro é importante por isso. E é lamentável que o Flamengo não tenha feito lá atrás, levado adiante aquele acordo que era costurado com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e o Ministério Público, que garantiria lá uma quantia e talvez um valor mensal pagos ao pai e à mãe, para que pelo menos a coisa ficasse mais calma. Mas o que me chama a atenção é que no meio desse ódio todo do clubismo, a frase mais utilizada é paguem as famílias. E aí um cara que torce pelo Flamengo responde, não, mas já pagaram, só tem uma que está na justiça. A questão não é essa, gente. A questão é, nós deveríamos, até como sociedade, buscar como inspiração aí o que se discute desde 1989 em Liverpool, na Inglaterra, mais em Liverpool, por conta da tragédia do Hillsborough, que morreram 97 torcedores. Eram 96, morreu mais um há um ano e meio, dois. Então hoje são 97 vítimas daquela tragédia que mudou o futebol inglês. A frase lá tem camiseta, tem cartaz, tem tudo. Eu tenho até uma camiseta que eu comprei uma vez lá, em frente ao estádio do Anfield. Tem lá uma associação das famílias e até comprei uma camiseta. É Justiça para os 96, agora 97. Não se pede dinheiro do Estado, que depois assumiu a responsabilidade, pura e simplesmente, para pagar as famílias das vítimas. Mas sim justiça. Justiça é o quê? Quem foi o responsável? Quais foram essas pessoas? Por que cometeram isso e como elas vão pagar por isso? Mas isso não é discutido. Aqui é como se tivesse um preço. Paguem as famílias. Tem uma etiqueta com preço? Não tem, cara. O dinheiro é só para minimizar, de alguma forma, o impacto que a tragédia teve na vida dessas pessoas. Repito, um dos pais, não foi no documentário, foi quando fez um ano, em uma das matérias de televisão, eu lembro de um dos pais, acho que era o pai do Pablo. Ele fala que ele era motorista, se não falha a memória era isso, e ele não conseguia mais trabalhar. Simplesmente o cara não tinha condições de ficar ao volante de um carro, de um caminhão, de um ônibus, de um veículo qualquer. Não tem como, cara. Porque o cara só chorava. E deve estar assim até hoje. E provavelmente vai ser assim até o final da sua vida. Então, a questão não é dinheiro, gente. O dinheiro é uma parte. Mas a questão também é justiça. Sabe? E fica por isso mesmo, como em outras tragédias que ocorreram no Brasil também. E que não deu em nada, que ninguém foi responsabilizado. E a gente fala muito sobre isso porque essa está diretamente ligada ao futebol. E nós trabalhamos com futebol, então a gente tem que falar sobre isso. E no dia 8 de fevereiro serão 62 meses, né? 8 de abril, perdão, que é o próximo dia 8, né? 62 meses. Gente, 62 meses. Ninguém foi responsabilizado. É assustador. Esse negócio é chocante. Isso que você falou, né, Mauro, você, é um vazio quando você não tem um responsável. Não, aconteceu por causa disso. Foi esse cara aqui que desligou, que ligou e tal. E um dos pais dele, eu não lembro no documentário, ele aparece falando no dia que eles vão se reunir lá com a diretoria do Flamengo e ninguém aparece, a diretoria do Flamengo, para falar com os caras. E aí o cara fala, mas como assim? A gente veio até aqui. Não, essa dor aqui é minha, essa dor ninguém tem. Não vai ter um cara aqui para. A gente não pode falar para um cara, você, por que você fez isso, por que você fez aquilo. É chocante esse negócio nesse aspecto, né? As famílias querem que alguém explique o que aconteceu, né? Porque esses caras estão sem explicação até hoje. E aí, Pedro, uma outra coisa que eu achei bem tocante nesse documentário, o Casão falou um pouco, o Mauro também, mas vale ressaltar com você, como o documentário mostra uma certa invisibilidade da base. É o que o Mauro falou. Dias antes de acontecer essa tragédia, os caras inauguram o hotel, sei lá o que, do Flamengo lá dentro. Né? Na sessão na Câmara, ninguém sabia. Não. Eu como não poderia saber. Não sabia. Ninguém sabia. É como se essa molecada fosse uns caras invisíveis, como a gente tem muito aqui na sociedade, né? A gente tem até tese de universidade sobre isso, né? Como a gente não enxerga o cara que vai à rua, porque é um cara humilde, porque não sei o quê. É um pouco isso. Eram quase que pessoas invisíveis até elas morrerem queimadas, né? Total, mas eu acho que não é por acaso, né? Será que algum dirigente do Flamengo poria seus filhos ou netos dentro daquele container? Qual é a cor e qual é o recorte social e educacional da maior parte daqueles meninos que estavam lá?
né? Isso não é por acaso, isso é um reflexo da nossa sociedade, né? Eu estava pensando aqui, enquanto eu ouvia Casão e Mauro, tem muito disso, né? Assim, o futebol como reflexo da nossa sociedade, né? O quanto a gente pode olhar para o futebol e identificar situações que se reproduzem, mas que são reflexo da sociedade. Então, sei lá, né? A gente fica ouvindo coisas do tipo, futebol não deve misturar com política, o Casão sabe muito bem do absurdo que é uma frase como essa, né? Que viveu a democracia corintiana. Agora mesmo a gente está vendo aí a situação do Robinho, do Daniel Alves, assim, são reflexos da sociedade. E nesse caso é exatamente a mesma coisa, seja pelo tratamento a esses meninos, que eram vistos meramente como mercadorias, ou seja, quanto menos eles custam para serem mantidos naquele lugar, maior vai ser o lucro que o clube vai ter uma vez que os venda. Da mesma maneira como o Mauro falou, são 62 meses agora, daqui, sei lá, 18 dias, sabe? É isso, a velocidade da justiça é uma para determinadas situações e é outra quando a gente trata de famílias, meninos que não tem como se defender, né? Em geral, assim, essas famílias estão econômica e psicologicamente abaladas num ponto que elas falam, cara, então elas só podem torcer para que a justiça seja feita, né? Porque é exatamente o que o Mauro falou. Pagar as famílias é parte do negócio. E é óbvio que precisa ser feito. Mas isso não resolve. Elas vão ficar em paz realmente quando forem identificados os responsáveis. E eu torço realmente que a série ajude a pressionar por pelo avanço desse julgamento, desse processo, né? Deixa eu fazer mais uma pergunta para você, Pedro, que aí é sobre a produção do documentário. Você é o diretor do documentário, participou, mergulhou nessa história, e tem muitos jornalistas entrevistados. O Mauro, por exemplo, é um deles que fala na série. Aí tem o Zico, tem um monte de cara, tem o Pedro Ivo da ESPN, tem o Léo Burlá aqui do UOL, que fez até uma reportagem muito importante sobre o caso. Muitos recortes de notícias da época e tal. E não tem dirigentes do Flamengo, pelo menos entrevistados. Eles não quiseram falar. Como é que foi esse processo? Essa é uma coisa. E a segunda pergunta para mim, para você, como é que foi para vocês a abordagem com as famílias? Que se a gente vê na televisão e tem vontade de chorar, eu imagino como deve ter sido para fazer essa aproximação, essas conversas. Sim. Vou começar pela segunda pergunta, depois eu falo sobre os dirigentes que preferiram não participar da série. Sem dúvida, foi muito difícil o processo de aproximação com as famílias, seja porque inicialmente boa parte delas estava ressabiada, estava desconfiada, então eu tive a sorte de ter uma pessoa daquele coletivo Flamengo da Gente que me ajudou a fazer contato com cada uma das famílias. Então, o Carlos Mota, ele foi falando, conversei com essa pessoa aqui, com esse pai, com essa mãe, pode entrar em contato. Então, o primeiro contato era por telefone, eu conversei, não sei, 40 minutos, 1 hora com cada uma daquelas pessoas, com exceção do pai do Pablo, que o Mauro mencionou, que pediu para que eu não o contactasse. Depois, eu encontrei com boa parte dessas pessoas, fui até a casa delas, em Limeira, no interior de Santa Catarina, em Volta Redonda, aqui no Rio e tal. E, por fim, o dia da gravação, né? 1 ano depois desses encontros presenciais, a gravação. Então, quando a gente chegou lá com estrutura para filmar e tal, aquelas pessoas minimamente já me identificavam, já tinham me visto, a gente já tinha desenvolvido alguma mínima relação, intimidade, confiança. Isso foi realmente muito importante para que eles pudessem dividir ali dores, sentimentos que não são fáceis, né, de expor. Então, esse foi o processo e realmente foi muito doloroso, né, como eu falei mais cedo.
Nem todo mundo tem filho, mas todo mundo consegue se colocar, ou deveria conseguir, na verdade, se colocar. E no caso da nossa equipe, foi todo mundo muito cuidadoso, muito respeitoso, e houve momentos em que a gente se emocionava durante ali a feitura da entrevista, né? Assim como também em outros momentos durante a edição da série e tal. Muito duro, mas como você mesmo falou, né, Eduardo, necessário, né? A gente tem que lidar com certas dores na vida para poder dar visibilidade a situações e histórias que precisam ser contadas e tiradas debaixo do tapete, que é como, infelizmente, muita gente quer que essa história, por exemplo, se esconda. Do ponto de vista ali que eu posso falar sobre os dirigentes do Flamengo, eu tentei falar com representantes da diretoria que ficou no clube até o final de 2018, e também tentei falar com representantes da diretoria que entrou no início de 19 e que segue até hoje no Flamengo. Infelizmente, ninguém quis falar, né? Ninguém quis se expor. Eu propus uma série de, vamos dizer, facilidades, enviar as perguntas com antecedência, a presença de algum representante legal, né? Quer levar o seu advogado para ficar do seu lado. Não é ao vivo, a entrevista não é ao vivo, e ainda assim todos recusaram. Foi uma pena, eu fiquei muito triste porque, inclusive, torço para o Flamengo e eu, como rubro-negro, adoraria poder dar voz e ouvir essas pessoas para sentir que ali existe uma preocupação, né? Que o medo é menor do que deveria ser, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Ninguém quis colocar a cara, e eu acho que de alguma forma isso é um registro, né? Isso aí não deixa de ser uma forma de dar uma resposta. Os caras preferiram não se posicionar. Eu acho que é uma forma também de se posicionar, né?